Olá, consumidores de Cabo Verde. Bem-vindos ao Defesa do Consumidor, programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Parece que este ano até agora foi janeiro, fevereiro, calamidade, emergência, quarentena. Como cidadãos responsáveis, temos de fazer que seja mais lavar as mãos, usar máscaras e distanciamento social para travar o aumento da Covid-19 em Cabo Verde. Só fazendo a nossa parte, poderemos voltar a viver normalmente os meses do ano. Então fica na nossa companhia e seja um consumidor mais informado. Hoje em Defesa do Consumidor temos os seguintes temas: Dia Mundial da Preservação da Camada do Ozono, como a produção e o consumo consciente podem ajudar nessa luta. A Voz do Consumidor com denúncia de moradores por construção de escadas na estrada da Rua Muralha. Consulta com especialista em eletricidade. Informação jurídica, saiba se pode pedir a transferência do crédito de habitação de um banco para outro banco. 16 de setembro, Dia Mundial da Preservação da Camada do Ozono. A engenheira ambiental Romy Évora fala de como a produção e o consumo consciente podem ajudar nessa luta. Há décadas que se tem vindo a falar da camada do ozono e do buraco do ozono. O que é a camada do ozono? A camada do ozono é uma camada protetora do nosso planeta. Esta fica na estratosfera a uma distância de 25 a 35 km acima da superfície da Terra. E como o próprio nome dá a entender, é uma camada composta por gás ozônio, ou seja, uma combinação de 3 átomos de oxigênio. Este gás é o responsável por filtrar aproximadamente 95% dos raios UVB emitidos pelo Sol. Esses raios UVBs são nocivos aos seres vivos, ou seja, a camada do ozono é responsável por absorver a radiação ultravioleta B, que garante que todos os seres vivos fiquem protegidos contra os seus efeitos negativos. Para melhor perceber a importância da preservação da camada do ozono, iremos verificar algumas das consequências de ficarmos expostas aos raios UVB e sem a proteção da camada do ozono. Danos na visão, como a catarata, ao envelhecimento precoce, a supressão do sistema imunológico e ao desenvolvimento do câncer da pele. Nas plantas, reduz a sua capacidade de fotossíntese e nos animais também sofre as suas consequências, prejudicando o desenvolvimento dos peixes e de outros seres aquáticos nos seus estados iniciais. Reduz a produtividade do fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar aquática, provocando desequilíbrios ambientais. Com isso, observamos que o homem muito tem contribuído para a degradação da camada do ozono. Pesquisadores têm observado, ao longo do tempo, que a camada do ozono tem sido progressivamente destruída devido à emissão de gases. Alguns gases estão presentes naturalmente na atmosfera, mas o impacto das atividades humanas está a aumentar a concentração de alguns gases, tais como o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, gases fluorados, e a causa do aumento dessas emissões tem sido a queima do carvão, petróleo e gás, a desflorestação, o aumento das atividades pecuárias, que produzem grandes quantidades de metano durante a digestão dos alimentos, os fertilizantes que contêm o azoto. Entretanto, ou seja, não é que a emissão dessas substâncias está abrindo um buraco, mas sim tornando as camadas cada vez mais finas, permitindo desta forma que uma maior quantidade de raios UVBs atinja a Terra. Portanto, reduzir essas emissões, entre outros gases, é de vital importância para a nossa existência e para a preservação do nosso planeta. Assim sendo, a Assembleia Geral das Nações Unidas, no ano de 1994, instituiu o Dia Internacional para a Prevenção da Camada do Ozono, no dia 16 de setembro, para que não esqueçamos que as nossas atitudes individuais e simples também podem ajudar a diminuir esses problemas. Por exemplo, a não utilização de aerosóis, usar produtos rotulados como amigas do ozono, comprar produtos feitos de forma sustentável, refletir sobre o consumo de certos produtos, procurar informações sobre a camada do ozono, recuperar e reciclar os aparelhos de refrigeração e ar-condicionado, assegurando que estes não emitem o CFC para a atmosfera, optar por utilizar a ventoinha em vez do ar-condicionado, diminuir a produção de resíduos, aplicando a política dos 5 R's, repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, apostar em formas de energias renováveis, vale a pena preservar a camada do ozono. A responsabilidade é de todos para garantir o equilíbrio do planeta Terra.
A voz do consumidor de um grupo de moradores da Rua da Muralha de São Vicente que estão denunciando a construção de umas escadas pela Câmara Local na estrada da rua. Segundo o porta-voz dos moradores, a construção dessas escadas irá impossibilitar acesso de pessoas e viaturas às suas garagens ou até mesmo de ambulâncias e bombeiros em caso necessário. A Câmara ia fazer uma réplica do que tinha ali 50 anos atrás. Mas acontece que 50 anos atrás, quando São Vicente começaram a desenvolver, eles pediram para trás de escada, justamente para facilitar-nos acesso. Mas acontece que agora, 2020, tive um grupo de moradores que pediu escada, uma réplica, mas na lateral, que ele foi interpretado de Mariote, que mais o titular expô-lo na totalidade, onde é que ele também dificulta-nos ali acesso. Por mais que dizer que ele tem só 5 centímetros de altura, mas bota uma fé claramente que um corre que tem aquele acesso, aquela facilidade que ele tinha antes, grinha assim, al que está ele. Portanto, nós é um grupo de moradores, nós tentamos fazer um abaixo-assinado, não só da zona, que também nós tem apoio de outros lugares, pelo menos para dar-nos uma explicação. E tem pessoas lá de cima que têm se escorre. Como é que isto ficar todas as coisas? E a gente falar coisas rápidas, para não acabar para emergências. Um bombeiro, uma ambulância, de maneira que ele está a chegar para ter acesso ali, para socorrer alguma pessoa. O convidado desta edição do Consulta com Especialista é engenheiro mecânico, mestrado em energia elétrica, trabalha com tecnologias de produção de energias renováveis e é bem conhecido da casa. Trata-se do PCD da ADECO, Marco Antônio Cruz, que responde às dúvidas do consumidor sobre eletricidade. Quanto à primeira pergunta, um familiar meu instala painéis solares, ele te produzir mais energia do que ele te usar. No entanto, é dizer que ele quer poder injetar o restante de energia na rede para compartilhar. Por quê? Bom, na verdade, hoje em dia temos uma legislação que normaliza a microprodução, ou seja, hoje um consumidor pode também ser produtor de energia no sentido de tentar diminuir a sua fatura de eletricidade através de painéis solares. E para isso também está previsto uma compensação por estar a injetar esta energia na rede. Portanto, é só uma questão exatamente de haver este registro deste sistema antes da sua instalação. Existe todo um processo, mas logicamente após 2 anos desta lei ainda temos muita burocracia neste processo. E, de fato, que neste momento nós hoje não tenho conhecimento de um consumidor que esteja a beneficiar desta lei, no sentido de que quando ele tem excesso, ele possa injetar na rede da Eletra e ter a compensação. Só para lembrar, por exemplo, ao consumidor que nós hoje em dia compramos da Eletra cerca de energia mais ou menos a 32 escudos. Se você injetar energia na rede elétrica, a Eletra deveria pagar 8 escudos por isso, 8,8 escudos, né? Bom, é importante também ao consumidor entender que se ele tem um sistema solar, ele não pode, por exemplo, passar um fio da sua casa para o seu vizinho, porque isso não é ilegal do ponto de vista da lei e também é muito perigoso, pode ser muito perigoso porque isso pode ocasionar um curto-circuito e resultar em alguma explosão e danos às pessoas e às instalações. De forma que o sistema solar é para beneficiar quem o tem e somente a essa pessoa, não é? De forma que nós nunca aconselhamos a que as pessoas possam exatamente passar um fio para o vizinho, não é? Ou seja, se tiver excesso de energia, esta energia deverá ir para a rede elétrica. Quanto à próxima questão, como poderei saber se um contador com vários anos de vida ainda encontra-se em bom estado de funcionamento? Isto pode ser um pouco complicado de saber, contudo, podemos dizer que em Cabo Verde nós temos contadores muito antigos, muito velhos. Há algum tempo que se deveria ter começado uma ampla campanha de substituição de contadores. A empresa tem feito, sim, algumas mudanças de contadores,
mas é preciso que isto seja alargado no todo nacional e de uma forma massiva, porque temos contadores com uma tecnologia muito antiga e que podem estar neste momento a ler, a fazer uma leitura ou uma contagem errada da sua energia. De forma que saber se um contador está a funcionar bem ou mal pode ser um pouco difícil para o consumidor saber isto. No entanto, a empresa deverá então solicitar à empresa que faça uma aferição do contador. Basicamente é retirar o contador da sua casa e levar para o laboratório da empresa e fazerem basicamente uma comparação, né? Sujeitar esses contadores a testes e ver exatamente se o contador está a fazer uma leitura correta. Então, uma forma de, por exemplo, o consumidor ter algum controle do seu consumo, por exemplo, será fazer um acompanhamento, por exemplo, semanal do seu contador. Por exemplo, no início da semana, o consumidor registra o número e no final da semana, exatamente, registra este número novamente. Faz a diferença entre esses dois números e o valor resultante, você multiplica isso por 32 escudos e vê naquela semana quanto de energia está a consumir. E assim tomar medidas, por exemplo, de saber se terá de fazer mais economia nas próximas semanas ou não, para não incorrer, por exemplo, numa conta muito elevada e surpreender o consumidor, por exemplo. No que toca ao sonho de ter a casa própria, devemos estar bem informados para evitar pesadelos. Saiba, se uma vez pedido crédito à habitação num banco, pode pedir a sua transferência para outro banco que garanta melhores condições de pagamento. É informação jurídica. Sim, pode-se pedir a transferência de um crédito de um banco para outro quando se trata de um crédito à habitação. É uma modalidade de reembolso antecipado, como já se disse, aplicado somente nos casos de crédito à habitação. Uma vez que o consumidor de serviço financeiro peça a transferência do crédito de uma instituição financeira para outra, a instituição financeira antiga tem um prazo de 10 dias para repassar todas as informações necessárias para a nova instituição financeira. Ou seja, o processo burocrático diminuiu, simplificou-se, tem de ser ajustado e tem de ser concluído num prazo de 10 dias. Além disso, convém afirmar que as despesas com os repasses das informações não poderão recair sobre o consumidor. De fato, é totalmente proibido quaisquer débitos relativamente à operação de transferência de um crédito de um banco para o outro sobre o consumidor de serviços financeiros. Porém, cabe realçar que existirão custos aplicados ao consumidor de serviços financeiros. Todos aqueles custos que sejam cobrados por terceiros e principalmente o custo cobrado pelo cartório, ou seja, a hipoteca. A hipoteca que é uma garantia que esse crédito será pago. Essa hipoteca também não entra nas exceções aos custos, ou seja, a hipoteca será novamente cobrada. A ADECO entende que, como Associação para a Defesa do Consumidor também de Serviços Financeiros, que a hipoteca não deveria ser novamente cobrada. Porém, o que está previsto na nossa legislação é que sim, efetivamente, também será cobrada. Terminamos mais uma emissão do programa da ADECO.
Mas o ano ainda não termina e o poder de travar a Covid-19 está literalmente nas nossas mãos. Então temos de manter a distância, usar máscara e lavar as mãos. A DECO, como sempre, continua atendendo as dúvidas ou reclamações pelo telefone 232 70 33, telemóvel 973 32 30, pelo e-mail de informação adeco@gmail.com ou site adeco.cv, onde também está disponível a informação para associar-se à DECO. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia os nossos artigos no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas nossas 12 rádios parceiras. Defesa do Consumidor volta na próxima quinta-feira, à mesma hora. Até lá, consumidor, lave as mãos e use máscara.